Oi, pessoal, eu sou a Beatriz, monitora do módulo de abrangências da Unifor, e eu e o João Vitor vamos resolver algumas questões do nosso teste cognitivo com vocês. Nesse vídeo a gente vai abordar o conteúdo do GT3 e vamos começar com alguns conceitos. Primeiro de incidência, que está relacionado justamente ao número de casos novos de uma certa doença em relação às pessoas expostas ao risco. Quando a gente está falando pessoas expostas ao risco, quer dizer justamente aquelas com risco de adquirir a doença, ou seja, a gente exclui aquelas pessoas que já foram acometidas e exclui aquelas que não têm como desenvolver essa certa doença por questões de idade ou então de sexo. Agora, quando a gente fala de prevalência, que a gente relaciona o número total de casos ativos de uma certa doença sobre a população total, quer dizer que quando a gente fala casos ativos, a gente vai excluir as pessoas que já foram curadas e que já foram levadas a óbitos em relação a essa doença. E a prevalência pode ser alterada por alguns fatores, seja uma incidência, seja por uma duração, a prolongação, né, dessa duração e a letalidade. Um exemplo, pode aumentar, a prevalência pode aumentar se a gente tiver uma maior incidência, se tiver uma doença com maior duração e se a gente tiver uma diminuição da letalidade. Agora, quando a gente fala sobre risco relativo, a gente vai analisar a incidência dessa doença. Ou seja, a gente vai analisar a incidência, o número de casos de pessoas doentes que foram expostas a uma determinada condição, sobre a incidência dessas pessoas que não foram expostas a um certo fator. E isso vai ser importante, o resultado vai ser importante para a gente analisar essas três classificações aqui do lado. Vamos analisar a primeira, que se a gente tiver um resultado igual a 1. Quer dizer o quê? Que a incidência dos expostos foi igual à incidência dos não expostos. O que quer dizer que esse fator de exposição não fez diferença no aparecimento dessa doença, ou seja, não vai ter associação. A doença vai independer da exposição desse certo fator. Agora, quando a gente analisa esse resultado sendo maior que 1, está relacionada a um fator de risco, porque justamente essa exposição determinou, sim, o aparecimento de novos casos. Isso, gente, é bem matemática, realmente é analisar essa fórmula. E agora, gente, se a gente tiver um valor menor do que 1, quer dizer que essa exposição a esse determinado fator tem relação com menos aparecimento, menos desenvolvimento dessa doença. Ou seja, se assemelha a um fator de proteção. Isso está relacionado bastante nessas questões de vacina, sendo a vacina a exposição. Então, quando a gente toma vacina, quando a gente é exposto, tem uma menor chance de desenvolver essa doença. Agora, quando a gente fala do odds ratio ou relação cruzada, a gente vai analisar as hipóteses. Então, a gente vai colocar as opções que dão evidência à nossa hipótese em estudo sobre aquelas que refutam a minha hipótese. E também vamos ter a classificaçãozinha aqui do lado, que a gente pode falar depois. E em relação ao risco atribuível, a gente vai analisar a incidência dos expostos menos a incidência dos não expostos. Quando a gente fala de risco relativo, é importante a gente lembrar que é um cálculo usado principalmente nos estudos de corte, e também ensaio clínico, enquanto o de odds ratio é principalmente nos estudos de caso controle. Então, pessoal, a partir do que foi explicado, vamos resolver essa primeira questão do nosso TC. Analise os dados da tabela abaixo, que mostra resultados de uma pesquisa realizada em pacientes com dengue durante os anos de 2008 e 2010, que teve como objetivo avaliar se a não disponibilidade do hematócrito apresenta-se associada ao desfecho como um fator de risco para óbito dos pacientes com complicação da dengue. Então, ele mostra aqui essa tabelinha que já foi construída
já foi dada na própria questão, e pede para a gente calcular o valor do odds ratio. Pessoal, a primeira coisa a ser observada nessa questão é justamente a localização dos pacientes que realizaram hematócrito e que não realizaram hematócrito, assim como aqueles que foram a óbito e também que foram curados. Então, vamos lá começar a questão. Para o nosso cálculo da odds ratio, a gente vai começar com aquelas opções que dão evidência à nossa hipótese. Então, para a gente saber o que dá evidência à nossa hipótese, a gente tem que saber que o hematócrito é muito importante na avaliação desses pacientes para justamente saber o prognóstico e as opções terapêuticas a esses pacientes. Ou seja, as opções que evidenciam a nossa hipótese, né, que dão força à nossa hipótese, vão ser justamente aqueles pacientes que realizaram hematócrito e tiveram cura, bem como aqueles que não realizaram e foram a óbito. Já em contrapartida, aqueles que refutam a nossa hipótese é justamente aqueles que tiveram a chance de realizar o hematócrito, mas mesmo assim faleceram, assim como aqueles que não realizaram o hematócrito e mesmo assim se curaram. E está evidenciado tudo bem certinho aqui o nosso cálculo. E aí a gente sabe que o odds ratio a gente faz o produto cruzado, ou seja, é multiplicação, e vai ter esse resultado exposto. 273 vezes 20, aqueles que dão força à nossa hipótese, sobre 13 por 33, que dá um resultado de 5.460 sobre 429, que é igual a 12,7, que corresponde ao item A da nossa questão. Continuando a nossa explicação sobre o GT3, vamos falar um pouquinho sobre validade, que vai em relação à conclusão dos nossos estudos. Primeiro, vamos comentar um pouquinho sobre validade interna, que vai definir até que ponto os resultados de um estudo são corretos para a amostra dos pacientes estudados. Chama-se interna porque ele vai se aplicar justamente às condições dessa amostra estudada em particular e não necessariamente de todos os grupos. Agora, gente, é importante lembrar que a presença de erros sistemáticos, seja vieses de seleção, aferição, informação, eles podem invalidar ou até mesmo ameaçar a validade interna do nosso estudo. Agora, quando a gente fala sobre validade externa, ele diz a respeito ao grau de aplicabilidade desse estudo, da conclusão do nosso estudo, ou de generalização desses resultados para o grupo a qual a gente pegou a amostra, assim como a população em geral. Pessoal, então vamos resolver aqui a nossa segunda questão do TC. Validade interna e validade externa são conceitos epidemiológicos que devem ser considerados ao se analisar a confiabilidade e aplicabilidade dos resultados de um estudo na prática clínica. Em relação à compreensão desses conceitos, assinale a alternativa correta. Item A. A validade externa e a validade interna relacionam-se de forma proporcional, ou seja, geralmente, quanto maior a validade interna, maior a validade externa? Não, esse item está errado, porque as características da amostra estudada, a validade interna pode não ser semelhante à população geral de interesse, assim como podem ter vieses e outros N fatores que influenciem na validade interna e externa. Então, esse item está errado. Vamos lá para o item B agora. A validade externa refere-se à possibilidade de extrapolação dos resultados de determinado estudo para a população em geral. Esse item está perfeito, gente. Realmente, a validade externa se refere à generalização do estudo de uma certa amostra para a população em geral de interesse. Então, esse item aqui está certo. Vamos continuar analisando os outros itens. Item C.
A validade interna define até que ponto os resultados de um estudo estão corretos para a amostra estudada, não sendo influenciada, portanto, pela presença de viés de seleção. Gente, se esse item fosse até aqui, ele estaria certo. Mas como a gente aprendeu, a validade interna é sim influenciada pela presença de vieses. Agora, item D. A validade externa tem como principal fator determinante o tamanho da amostra utilizada no estudo em questão. Ou seja, quanto maior a amostra, maior a validade externa. Gente, esse item é falso. Quanto maior a amostra, maior a probabilidade de eu ter um viés de seleção, de informação, seja qual for. Então, esse item está errado e realmente nosso item certo é o item B. Pronto, pessoal, por esse vídeo foi isso. E qualquer dúvida pode entrar em contato pelo e-mail ou pelo grupo do WhatsApp. Obrigada!